Deus. Mateus, capítulo de número 25 até 34. Mateus 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta, portanto, a cada dia o seu mal. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, diante da Tua palavra, mais uma vez te pedimos que o Senhor, pela sua misericórdia, através do Teu Espírito Santo, esteja nos orientando, ó Deus, seja com os corações das pessoas que estarão ouvindo a Tua palavra. Aquieta, ó Deus, a cada coração, prepara para ouvir e compreender e se alimentar da Tua palavra. Não permitas que o inimigo das nossas almas venha atrapalhar, venha impedir, tira todo o bloqueio, Senhor, que muitas vezes a nossa mente, a nossa humanidade coloca, para que não, ó Deus, recebamos a mensagem do Senhor. Ó Deus, Senhor, que o Senhor trate os corações nesta noite, vai tirando tudo que pode impedir, ó Deus bendito, que o meu irmão ou a minha irmã se alimente da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, tema da nossa mensagem nesta noite: ocupados demais para buscar o que mais importa. Amém, meus irmãos? Ocupados demais para buscar o que mais importa. Meus amados e queridos irmãos, estamos diante de um texto, e por muitas vezes as pessoas usam este texto e fazem uma interpretação quando dizem: todas as coisas vos serão acrescentadas, dizendo que essa expressão está neste texto. E de fato essa expressão não está nesse texto. A expressão que está nesse texto é que todas estas coisas, se referindo a esta lista de coisas que o Senhor nos mostra aqui no texto. E é bom nós termos
alguns cuidados. E esse texto, ele traz uma lista de coisas que são essenciais para a subsistência, que são essenciais para a manutenção da vida. E olhando direitinho, meus amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, é de fato com isto que está a nossa maior preocupação. Um texto que antecede a este, o Senhor na sua palavra diz para nós buscarmos tesouros, não ajuntarmos tesouros aqui nesta terra, mas ajuntarmos lá nos céus, porque onde estiver o nosso tesouro, lá está o nosso coração. E quando a Bíblia está falando de coração aqui, está falando de coisa que nós prestamos mais atenção. E o Senhor, na sua infinita sabedoria, quando Ele fala, escuta aqui, a ansiosa solicitude pela vida, a manutenção da vida, quando o Senhor mostra estas coisas, as quais nós de fato precisamos para o nosso dia a dia. Ele lista essas coisas e ele faz algumas comparações e fala a respeito, compara os lírios do campo com as vestes de Salomão, homem rico e sábio, e que nesta terra desfrutou de tudo que a época de ordem material poderia dar a ele. E por fim, ele diz, no livro de Eclesiastes, diz que tudo aquilo era vaidade. E nós precisamos aprender, quando o Senhor faz comparação, e diz assim, olha, você não percebe que vocês são mais preciosos do que os passarinhos? Vocês não percebem que assim como ele veste os lírios do campo, ele tem condições muito mais de vestir você, homem e mulher de Deus? Esse negócio de vestir é interessante, né? É interessante. Quem de nós, eu tive, quem de nós, você rapaz, não teve um primo, um parente, que tinha uma idade parecida com a sua, e que quando a roupa não dava mais para ele, sobrava para você? Quem você, mulher? Quem você, homem? E eu andava muito chique, e as pessoas olhavam para mim e falavam assim, esse camarada gasta com roupa, hein? Gasta com sapato, hein? E eu tinha um primo já falecido, né? Que ele era da mesma idade que eu, e os pais dele tinham condições melhores do que eu. E analisando essa parte da minha história, irmãos queridos, me permitam essa experiência pessoal. Analisando essa parte da minha história, eu percebi que tem a ver com o que o Senhor fala nesse texto. Que Ele se preocupa com as nossas vestes, com a nossa comida, se preocupa com a nossa vida profissional. Ele se preocupa conosco de maneira holística, completa. E não é à toa que ele tem essa preocupação. Porque a Bíblia diz que o Senhor não dá questões na nossa vida que nós não possamos resolver ou carregar, né? Um fardo maior do que isso. E esse texto, por incrível que pareça, ele vem antes que o Senhor nos dê uma explicação para aquilo que de fato interessa. No final do texto, ele vai falar isso, mas antes do final do texto tem um trecho que eu gostaria de comentar com você. A ansiosa solicitude pela vida. O trecho do texto que nós lemos diz assim, e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura?
nós, não tem como, meus amados irmãos. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, não adianta você ficar inquieto. A palavra de ordem é, mesmo que o mar se revolte, que as ondas nos dão pavor, como cantamos, confia no Senhor. Esta é a palavra de ordem. E ele continua falando. E mais adiante ele diz assim, de certo, certamente, vosso Pai Celestial sabe, ou melhor, bem sabe. Irmãos, coisa boa é nós podermos ter isso na nossa consciência. Às vezes, tem um parente nosso que enquanto nós passamos por algumas lutas, esses parentes não sabem. E por um motivo ou por outro, eles não sabem. E nós ficamos pensando assim, poxa vida, se os meus parentes tivessem o conhecimento, ou se pelo menos eles têm conhecimento, mas eles não estão perto, a minha família poderia me ajudar, mas não estão perto. Poderiam fazer, mas não podem porque estão longe. Aqui a Bíblia está dizendo que o Senhor sabe, e Ele promete na palavra dEle, que estaria conosco todos os dias, dias frios, todos os dias, dias de calor, todos os dias, dias felizes, todos os dias, dias angustiantes, todos os dias, dias que nós não entendemos nada do que está acontecendo, todos os dias. Porque o que faço não entendes agora, compreendê-lo-ás depois. Creia, o Senhor sabe. Nós não podemos acrescentar um côvado. Ele sabe. Não podemos acrescentar nada. Ele sabe. Ele tem conhecimento. Isso nos basta. E aí, por fim, ele explica por que é que nós não devemos estar preocupados. E essa palavra preocupados, ela significa dizer que nós estamos ocupados com antecedência. Nós estamos preocupados com antecedência. E quando nós estamos ocupados, nós não podemos fazer outras coisas, porque nós estamos ocupados. Se a nossa mente está ocupada, se o nosso coração está ocupado, nós não podemos fazer nada, porque estamos ocupados. E Deus deseja que você tenha o teu coração livre, com um propósito. Não é livre para não fazer nada. E ele diz assim, nos dá um conselho, continuando o texto. De certo que o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas, se referindo à lista que Ele nos deu anteriormente. Entendamos. Mas, contudo, todavia, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, esta lista que Ele acabou de dar, vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Palavra do Senhor para o teu coração. Mas se temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, definição de reino de Deus, Romanos capítulo 14, 17 e 18, acompanhe na tua Bíblia. Está acontecendo a exposição da palavra do Senhor, porque é ela que salva, é ela que restaura, é ela que cura, é ela que nos conduz ao entendimento da fé em Jesus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir desta palavra. Definição do reino pela palavra. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque
quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e é aceito pelos homens. É o que diz a palavra do Senhor. Reino de Deus, primeiro ele é justiça. Romanos no capítulo de número 5, de 1 a 2. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Reino de Deus é justiça. Justiça do quê? Justiça para quê? Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. E é o que diz a palavra. Justiça, porque os nossos pecados foram pagos pelo sacrifício de um homem chamado Jesus. Homem Deus, Deus homem. E o dilema que está aí na mente de muitos teólogos: Jesus veio como Deus, ou Jesus veio aqui como homem, morreu como homem, ou morreu como Deus? E aí você não fica perplexo, coisa nenhuma, porque não há nada impossível para Deus. E pelo nosso resgate, eu creio que ele veio como homem, veio como Deus. E se morreu pelos nossos pecados, e aleluia, não está naquela cova fria, nem restos mortais, porque não foi de maneira irresponsável que ele entregou sua vida. Ele entregou a sua vida porque ele sabia que ia cumprir o que estava escrito na palavra do Senhor, que haveria de vir um que esmagaria a cabeça da serpente. E Jesus veio, morreu, e ao terceiro dia, aleluia, ressuscitou. Por isso nós estamos aqui testemunhando a respeito dele. Não pode se reunir, nós falamos pela internet. Pode se reunir, nós falamos no presencial e podemos falar na internet também. Porque temos essa responsabilidade de testemunharmos que fomos justificados, porque o reino de Deus, ele é justiça. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Profeta Isaías, Antigo Testamento. Reino de Deus é paz. João capítulo 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe, portanto, o vosso coração, e nem se atemorize. Reino de Deus, justiça. Reino de Deus, paz. Paz que excede ao entendimento humano. Paz que vai além das nossas convicções. Paz que vai além do nosso intelecto. Paz de Deus para os nossos corações. E pediram para um artista fazer um quadro que significasse a paz. A paz que excede todo o entendimento. E alguns desenharam uma paisagem calma e singela. Outros desenharam uma pombinha. E vários desenhos foram feitos. Mas teve uma pessoa que desenhou uma tempestade caindo sobre uma árvore, e naquele galho havia um pássaro todo encolhidinho. A água caindo sobre aquele pássaro, aquele momento de anomalia de tempo, e aquele pássaro ali exposto, e ele trouxe aquele desenho como o significado da paz para o coração dele. E aí perguntaram: mas como que isso aqui é paz?
Se aí percebe-se uma tempestade, ali um passarinho ali, levando aquela chuva, e ele explicou que ele acreditava numa paz que não dependia das circunstâncias. Glória a Deus que a tua paz, a minha paz, não depende das circunstâncias. Se você não, as coisas não estão indo tudo bem para você, mas que você tem aquela paz que o Senhor Jesus acaba de prometer, tenha certeza que é justificado pela fé, pelo sacrifício da cruz no Calvário, e que você recebeu a paz deixada pelo Filho de Deus, porque quem deixou a paz para nós foi o Senhor, amém? Deixe-vos a paz, e não dou como o mundo a dá, que o mundo dá uma paz passageira. Às vezes num cigarro de maconha o mundo tem uma paz passageira. Às vezes numa cheirada de uma carreira de cocaína o mundo tem uma paz passageira. Às vezes num pico na veia o mundo tem uma paz passageira. Às vezes com frases de efeito o mundo tem uma paz passageira. Mas quando o Senhor, nesta noite, não disse só no passado, aleluia, diz hoje, deixo-vos a paz. Se eu dissesse, eu deixo a minha paz para você, fica tranquilo, você não deveria ficar tranquilo, porque a minha paz é falha. Mas se eu te digo, eu te deixo a paz do Senhor, recebe, porque esta é eficaz e infalível. Veja bem, não andem ansiosos por coisa alguma. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, que o primeiro beneficiado é você, meu irmão, minha irmã em Cristo. Vocês serão os primeiros a serem beneficiados. Busquem a paz. O tema é ocupados demais para buscar o que mais importa. Continuando, já caminhando para a finalização desta palavra que é de Deus para o teu coração. Alegria no Espírito Santo, é definição, isso aqui é definição de reino de Deus. Perceba que não é tão abstrato, é muito material, é muito espiritual, por assim dizer, é muito palpável, coisas necessárias para o coração, não é? Está escrito na carta de Tiago, capítulo 1, versos 1 e 2. Alegria no Espírito. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. As 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando passares por várias provações, ou por várias tentações, como tem esta tradução. Mas eu gosto mais da versão por várias provações. Tende grande gozo. Mas como? Como é que eu vou ter gozo passando por provações? Como é que você vai ter gozo passando por provações? Como é que a gente pode ter esse gozo? Mas a Bíblia fala que o reino de Deus proporciona isso. Alegria no Espírito Santo. E esta alegria está ali relatada do profeta Abacuque, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja fruto na vide, e que não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Esta é a paz do Espírito, paz no Espírito, Espírito Santo. Esta paz que nos faz acreditar que se o Espírito Santo habita em nós, nós podemos acreditar, mas acreditar mesmo, meu irmão, que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo e dizia que o caos estava instalado, mas o Espírito Santo do Senhor estava sobre a face do abismo. E se o Espírito Santo está em você, por maior que seja o caos pelo qual você passe,
pelo qual o país passa, pelo qual a sua vizinhança passa, pela qual a sua família passa. Você é habitação do Espírito Santo e este Espírito pode te dar alegria em momentos de dificuldade. É uma alegria diferente, é uma alegria que só quem tem pode testemunhar. E a Bíblia diz que nós devemos testemunhar dessa alegria. Com a mesma consolação que nós somos consolados, devemos consolar. Amém, meu irmão? Esta é a palavra de Deus para o teu coração. O Espírito Santo está falando a você nesta noite. Creio que sim. Continuando, e já encerrando esta parte, esta primeira parte. Lucas capítulo 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir sozinha aqui? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Palavra do Senhor para o teu coração. Ocupados demais para buscar o que mais importa. Meus irmãos, estamos vivendo um momento em que toda a correria deu lugar a uma estagnação. E muitas coisas que tínhamos para fazer em 2020, tantas coisas, tantos planos, tantas correrias já garantidas, elas foram cessadas inesperadamente. Ninguém esperava, ninguém sabia. E nós começamos o ano aqui com o tema: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E este tema, nós vamos falar dele até o final do ano. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Você que dizia que estava muito ocupado, muito ocupada, olha, eu vou te dizer algo. Essa parada nos mostrou que não devemos dizer que não fazemos porque não temos tempo. Porque, de repente, nós podemos ter até tempo demais, como aconteceu. E eu espero, sinceramente, que esta palavra possa ter falado ao teu coração de maneira que você decida, nesta noite, você que está afastado, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que não está afastado, até frequenta a igreja, mas é um excelente esquentador de banco. É uma excelente pessoa que fica sentadinha ali, que não fala nada, que não diz nada, que não participa de nada, está só ali recebendo. Deus tem uma tarefa para nós fazermos, meus irmãos. E é por isso que na maioria das igrejas tem um grupo que faz muito e que se desgasta muito. E outro grupo que, mas nós temos uma tarefa para fazer. E graças a Deus que nós temos a oportunidade. É tempo de arregaçarmos as mangas. Daqui a pouquinho estamos voltando aos presenciais, às nossas programações. Usando os critérios, é claro. Tem problema quando você usa o critério? Não tem problema. E confiar em Deus. Agora temos que encarar mesmo, temos que voltar à nossa normalidade com os cuidados. Mas a palavra do Senhor diz assim, olha, busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E o Senhor já está providenciando para que você não esteja ocupado com outras coisas. Não se preocupe,
porque isso não vai mudar a tua história. Faça a parte que te cabe e confia que Deus já está fazendo a dele. Amém, meus irmãos? E esta a mensagem para o teu coração nesta noite.